Glória a Deus, que Deus te abençoe. Chegamos a mais um momento da palavra certa de hoje. Lembrando que essa palavra hoje eu vou dar a vocês em duas partes. Hoje eu vou comentar a primeira parte dela e amanhã eu estarei comentando a segunda parte. Mas antes de eu entrar no assunto em questão, eu peço a você, inscreva-se nesse canal, convide amigos e familiares, para que cada vez mais Deus ele venha falar ao seu coração. Mas olha, essa palavra certa de hoje, ela é intitulada da seguinte maneira: o que significa nascer de novo? O que significa essa expressão que veio de um dos homens mais conceituados na época de Jesus, a qual Jesus, ele próprio abriu a boca e disse que esse homem era mestre. Porém, ele perguntou ao Senhor, ele pergunta, como seria possível o homem nascer de novo? Chega até a indagar Jesus se possível seria o homem voltar para o ventre de sua mãe. Mas, vamos ver essa história hoje, começar ela hoje, e amanhã nós estaremos finalizando ela na segunda etapa. Mas eu gostaria de convidar vocês a abrir sua Bíblia, quem puder, em João, Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 1. Vamos começar aqui falando sobre esse assunto que é polêmico até hoje, até entre os religiosos, teólogos e adeptos da fé. O Senhor diz assim, versículo 1: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Como eu disse a princípio, antes de eu finalizar esse assunto, por isso que o vídeo vai ser em duas etapas, precisamos explicar aqui alguns erros desse homem chamado Nicodemos. E erro esse porque esse homem, mesmo sendo, como o próprio texto sagrado diz, um dos príncipes dos judeus, mas ele era completamente desconhecedor da fé verdadeira, desconhecedor de Jesus Cristo. Porém, o que havia de bom nele era a curiosidade. A Bíblia diz que ele foi ter de noite com Jesus. Chegando perto do Senhor Jesus, ele disse: bem sei que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém faria tais sinais se o Senhor não fosse com ele. Deixa eu explicar uma coisa para você aqui. Os sinais, os milagres que acontecem através do nosso Deus, que usa as nossas mãos humanas para operar sinais e maravilhas, ou seja, Deus nos usa como ferramenta, glória a Deus por isso, mas isso não significa que naquele grande dia seremos salvos, ou também não significa um novo nascimento. Entenda bem, sinais, prodígios e maravilhas não quer dizer que houve um novo nascimento com aquela pessoa. É um erro aqui que a gente nota logo, o total desconhecimento desse homem chamado Nicodemos, a qual era chamado de príncipe, mas que era, como eu disse a princípio, desconhecedor da fé. Desconhecedor da fé verdadeira. Então, Jesus aqui responde para ele. Repare que Jesus, ele responde de uma maneira clássica, lógico. Jesus também era, naquela época, educado. Jesus falou com ele ali à altura. E a resposta de Jesus foi simples, porém objetiva. Ele diz aqui, versículo 3, acompanhe comigo. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo,
que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, Jesus diz para Nicodemos, ensina a Nicodemos, que era príncipe dos judeus. Vá guardando isso aí que eu chego lá. Jesus ensina para ele que para ver o reino de Deus não significava milagre, não significava paralítico andar, não significava cego enxergar. Não. Isso não significa que aquela pessoa A, B ou C verá o reino de Deus. Tem muitas pessoas que batem no peito e dizem: Deus me usa para fazer sinais, prodígios e maravilha. Com certeza naquele grande dia eu verei o reino de Deus. Jesus disse que não. Jesus responde de uma maneira simples, educada e direta para Nicodemos e diz: olha, Nicodemos, você diz que eu sou mestre vindo da parte de Deus porque acontecem milagres quando eu oro, mas olha o que Jesus diz: na verdade só verá o reino de Deus aquele que de novo nascer, ou seja, aquele que tiver um encontro com Deus verdadeiro, aquele que sepultar a velha criatura. E interessante que eu quero frisar nesse vídeo de hoje, por isso que o vídeo é em duas etapas, e nessa primeira etapa eu quero frisar quem era esse Nicodemos. Nicodemos não era qualquer pessoa não, chamado de príncipe, como também pelo próprio Jesus chamado de mestre. Vamos ver lá no versículo 10, Jesus diz: Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Ou seja, Jesus diz para Nicodemos que era necessário ter um novo nascimento. Porém, Jesus diz para ele: tu és mestre aqui, tu faz parte. Quem era Nicodemos, pastor? Ele era um homem que fazia parte, ele era membro do Sinédrio, que era um grande tribunal que se realizava até em duas etapas em Israel, para julgar politicamente assuntos, ou seja, assuntos políticos, como também assuntos civis, que era constituído por 70 membros, a qual Nicodemos fazia parte. Ou seja, Nicodemos não era qualquer pessoa, e quem fazia parte desse tribunal naquela época eram os saduceus, eram os escribas, e tudo isso partia dos fariseus, eram os anciões. Quer dizer, não era qualquer pessoa não. Por isso Nicodemos era chamado de príncipe, como também, lógico, Nicodemos era um homem também considerado na época dele, na época de Jesus Cristo, como também um homem rico. Ele era um homem também de posse, de prosperidade. Porém, ele não conhecia a fé verdadeira. Por isso, repare, Jesus chama ele de mestre, mas o texto sagrado diz que de noite ele ia ter com Jesus para aprender. Quer dizer que faltava a este homem chamado Nicodemos algum ensinamento. Porque, naturalmente, se a pessoa é mestre, é porque ela domina os assuntos a qual ela trabalha, ela divulga, ela é vocacionada. Mas parecia que Nicodemos não dominava uma parte da fé, porque ele era desconhecedor de Jesus Cristo, de Deus, do Deus verdadeiro. Então a gente vê aqui, vamos voltar lá, a gente vê a resposta de Jesus no versículo 3, repetindo. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí olha o mestre, o príncipe, o membro do Sinédrio, chamado Nicodemos, o que pergunta a Jesus. Versículo 4. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Quer dizer, ele faz duas perguntas ao mesmo tempo a Jesus. Você observa que esse homem, ele não dominava todos os assuntos referentes às escrituras sagradas. Não, ele fazia parte do Sinédrio, como acabei de falar, que era o tribunal antigo que julgava causas políticas e civis.
naquele tempo em Israel, mas faltava-lhe alguma coisa, faltava-lhe um ensinamento. E isso vai para você que está me vendo aí, você que se julga mestre, conhecedor, doutor, mas às vezes te falta um ensinamento. Qual o ensinamento? Conhecer Jesus de fato e de verdade. E Jesus disse que isso seria possível não por sinais que acontecessem. Às vezes você diz assim, não, mas eu vi, fulano orou, ou até como costumeiramente alguns falam, fulano rezou naquele ali, e olha, levantou da cadeira de roda, olha, era surdo, passou a ouvir, era mudo, passou a falar. Isso não significa que a pessoa nasceu de novo, não. Isso não significa novo nascimento, não. O novo nascimento que Jesus aqui quis falar era em relação ao convertimento. Mas vamos ficar aqui em Nicodemos hoje, que eu quero replicar a você novamente. Preste atenção, ele não era qualquer pessoa. Fazia parte daquele conselho dos 70 que julgava naquele tempo de Cristo. Mas só que parecia que a cabeça de Nicodemos havia uma dúvida, uma grande interrogação, como ele diz aqui no versículo 4. Jesus, como eu falei ainda há pouco, vira para ele e diz: como é que você é mestre e não sabe dessas coisas? Quer dizer, repare, às vezes tem pessoas que todo ano, deixa eu falar isso, preste atenção, tem pessoas que todo ano saem de uma faculdade, se formam, e isso é muito importante, colocam um anelzão no dedo e diz: sou formado. Tenho a minha graduação, às vezes uma especialização, quando não um doutorado. Mas não conhece Jesus, não sabe nada sobre o novo nascimento. Era Nicodemos naquele tempo. Nicodemos era um doutor da lei, um príncipe, um que fazia parte dos fariseus, mestre dito por Jesus em Israel. Mas ele conhecia aquela lei do judaísmo rígido que era ensinado naquele tempo. Ele não conhecia sobre Jesus, sobre a fé cristã, sobre o que estava acontecendo. Ele não conhecia e nem acreditava nos relatos da Septuaginta passada, ou seja, das escrituras do passado, que falava sobre a vinda do Messias. Ele não conhecia nada disso. Então faltava-lhe um ensinamento. E também tem uma coisa, tem pessoas que até conhecem, mas não creem. Porque uma coisa também é você conhecer, e outra coisa também é você crer. Tem pessoas que são até letradas, têm conhecimento, mas não acreditam naquilo que a palavra de Deus relata, naquilo que o texto sagrado passa para nós. Então hoje, nesse primeiro vídeo, eu quero falar para você quem era Nicodemos, um simpatizante de Jesus Cristo. Ele começou a simpatizar porque havia dúvidas no coração dele. Ele ia ter de noite, vamos ler novamente, ele diz aqui, versículo 2, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Só que Jesus quis dizer para ele que aqueles sinais que ele efetuava não simbolizavam o novo nascimento, não. Sinais não simbolizam, entendeu? Milagre nenhum simboliza o novo nascimento, não. Entenda isso. O novo nascimento, ele é simbolizado por outro tipo de atitude, que depois eu vou relatar para vocês no complemento desse vídeo. Então eu quero dizer para todos que estão me vendo e me ouvindo agora: olhe, preste atenção nessa palavra certa de hoje para que você venha entender. E esse Nicodemos, ele foi tão importante, essas dúvidas, essas indagações, e Jesus o ensinava de uma maneira maravilhosa, que a Bíblia chega a dizer, por exemplo, a primeira parte que a gente vê sobre ele é essa, quando Jesus o ensina sobre o novo nascimento. Mas também no livro de João, no capítulo 7 aqui, para a gente ver de novo, Nicodemos, como ele fazia parte do conselho, ele era um dos membros do Sinédrio, que julgava as causas daquele tempo. Então ele indagou
quando todos se reuniram, fariseus, saduceus, escribas, para lhe condenar a Cristo. E a Bíblia diz aqui, no capítulo 7, no versículo 51, repare como Nicodemos estava com o coração aberto para Jesus, estava crendo em Jesus Cristo. Ele era mestre, mas ele tinha aberto o coração para Jesus. Ele diz aqui, versículo 51, repare, isso aqui já era a trama, eles armando ali para tentar prejudicar Cristo. Mas Nicodemos se levanta no sinédrio e diz, versículo 51, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Quem falou isso aqui na Bíblia foi Nicodemos, porque ele já estava aprendendo, ele já estava sendo ensinado, ele já estava crendo, o coração dele estava aberto para Jesus Cristo. Então ele começa a indagar os próprios membros do conselho que ele fazia parte, e ele diz, espera aí, a gente vai condenar esse homem sem primeiro ouvi-lo? A gente vai condenar este homem sem primeiro ver o que ele faz? Olha aí, já começa um dos membros a se levantar favoravelmente a Jesus. Mas uma pena que ele não foi suficiente. Ele não foi suficiente. Mas a gente vê que Nicodemos, a gente conclui que Nicodemos aprendeu, acreditou, tomou posse de tudo que Jesus ensinou a ele, foi na hora do sepultamento. Preste atenção que nessa primeira parte desse vídeo eu estou falando para vocês sobre esse homem Nicodemos que aprendeu com Jesus. E ele era mestre, mas lhe faltava um ensinamento. E a gente vê que no sepultamento de Jesus Cristo, aqui já vai no final do Evangelho de João, se você puder acompanhar comigo lá no capítulo 19, não me falha a memória, capítulo 19, versículo 39, isso mesmo, olha aqui, João 19, versículo 39, ele diz, e foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus. Se dirigia de noite a Jesus, lógico, para aprender com Jesus. Levando quase 100 libras de um composto de mirra. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Repare que Nicodemos, que fazia parte do conselho, era mestre em Israel. Ele participou, sabe de quê, gente? Ele participou da preparação do corpo de Jesus Cristo, que naquele tempo, segundo o movimento judaico, se tinha costume, segundo a lei dos judeus, de envolver em lenços, em lençóis o corpo ali e tal. E ele pegou mirra, diz o texto sagrado, no versículo 39, que ele vem com 100 libras de um composto de mirra, para quê? Para perfumar o corpo de Jesus. Quem fez isso? O mestre, o príncipe, chamado Nicodemos, por aquele povo naquele tempo. Repare como aquele homem já estava completamente doutrinado por Jesus Cristo. Porque até, lembrando, frisando, que ele era um homem de posse naquele tempo. Como nós falamos hoje, ele era um homem rico, mas ele participou do sepultamento de Jesus Cristo. Não só participou, como ele purificou o corpo de Jesus Cristo. Quando eu digo purificou, é que ele limpou o corpo, ajudou a envolver em lençóis, em lenços. Ele ajudou naquela preparação do corpo de Jesus para colocar o corpo dele no sepulcro. Olha que maravilha! Ou seja, simboliza que aquele homem não tinha mais dúvida de que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Aqui a gente vê um doutor da lei. Aqui a gente vê um doutor da lei convertido. Aquele homem se converteu ao Evangelho de Cristo. Glória a Deus e aleluia. Quando alguém perguntar a você quem foi Nicodemos, Jesus chamou ele de príncipe, Jesus chamou ele de mestre em Israel, porque ele fazia parte do conselho do Sinédrio. Ele era um dos membros. Porém, eu vou dizer a você aqui, mediante a Bíblia, quem foi Nicodemos? Ele foi aluno de Jesus Cristo. Grave isso, nesse primeiro vídeo de hoje eu quis falar sobre isso. Amanhã eu vou falar com você sobre o que Jesus fala, nascer da água e nascer do Espírito.
E também vou falar para você o que Jesus quis dizer quando ele disse assim: aquele que nasce da carne é carne. Eu quero explicar para você amanhã, em outro vídeo, para a glória de Deus. Amém? Olha, pastor, quem é que era Nicodemos, a qual o próprio Jesus chamou ele de mestre? Ele era o quê? Ele foi aluno de Jesus Cristo, o grande professor dos professores, mestre dos mestres, a qual a Bíblia chama de Rei dos Reis. Glória a Deus e aleluia, tá bom? Grava esse vídeo, compartilha, tá certo? Ó, grava tudo que você acabou de ouvir no seu coração, compartilha com amigos e familiares, como eu disse a princípio, inscreve-se nesse canal e olha, amanhã eu volto, finalizando esse ensinamento dessa palavra que está aqui nesse texto, né? Que começamos em João 3. Amanhã eu quero explicar o que Jesus quis dizer aqui no versículo 5, quando ele diz: Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amanhã eu vou te explicar isso, não perde não, amanhã, essa mesma hora, nesse mesmo canal aqui no YouTube, eu vou explicar para você o que é que Jesus quis falar com essa expressão bíblica, tá bom? Ó, beijo no coração, fica na paz, fiquem todos com Deus.